Estamos aqui para a gravação do nosso segundo podcast com Elas Pode. Agora iniciando realmente os nossos temas. O tema de hoje será sobre como envelhecer bonita e saudável. Quem que não quer isso, hein, gente? Todo mundo, em algum momento da vida, vai envelhecer. As células vão começar a parar de se desenvolver, parar não, né? Vão diminuir a capacidade de renovação, de divisão, de multiplicação. E isso é muito ditado por dois fatores. Os fatores que são modificáveis, que seria o nosso estilo de vida, e os fatores não modificáveis, que vão ser a nossa idade. Em algum momento a gente vai iniciar esse processo. E os fatores genéticos. De acordo com os fatores modificáveis, que seria os nossos bons hábitos de vida que a gente pode adquirir a cada dia, isso pode trazer a longevidade, que é viver mais e melhor. Não precisamos ligar o envelhecimento à doença, né? E a gente está aqui hoje exatamente para cada uma de nós trazer um pouquinho relacionado à nossa especialidade, o que a gente pode contribuir, o que a gente pode fazer para envelhecer saudável e ter longevidade. Né, Ana? É isso aí, estamos aqui. E a gente vai falar um pouquinho, cada um na nossa área, sobre isso aí que a Natália falou, como a gente pode envelhecer bem. E vamos começar, né, Ângela, com você, que acho que uma das coisas mais importantes para o envelhecimento saudável é a alimentação. A alimentação é a base de tudo na nossa vida. A gente tem que criar hábitos bons para quando a gente envelhecer cada vez melhor e evitar as doenças. Me fala aí, Ângela, quais são os alimentos mais indicados para promover a saúde da pele e retardar o envelhecimento? Pronto. Então, vamos pensando nessa saúde da pele, né, em retardar esse envelhecimento, a gente tem que investir na alimentação de qualidade, uma vez que erros alimentares fazem com que a gente acelere esse envelhecimento, principalmente pele, e isso compromete também o que? A nossa saúde. Então, eu tenho aqui 5 estratégias para a gente poder falar sobre. Primeiro, buscar sempre alimentos fontes de antioxidantes, porque eles são o que diminui a nossa produção de radical livre. Uma mulher que está muito inflamada produz em excesso radical livre. Excesso de radical livre, o que provoca? Envelhecimento, inflamação. Então, a gente tem que pensar nas melhores fontes dos antioxidantes, que são as frutas vermelhas, as frutas roxas, o açaí maravilhoso que nós temos, é uma excelente fonte de antioxidante, sim, as vitaminas C, né, as fontes, frutas, legumes, verduras, eles são excelentes para poder combater, né, esse envelhecimento, para retardar e para também ter uma pele bonita. Pensando também no outro item importante, é a gente incluir fontes de ômega 3. Por que ômega 3? Porque o ômega 3, ele é anti-inflamatório. E uma vez que a gente envelhece com a maturidade, a gente tem mais inflamação, mais produção de radical livre, a gente precisa melhorar essas fontes de ômega 3. Então, a gente tem que pensar no salmão, a gente tem que pensar na sardinha, a gente tem que pensar em castanhas, ou quem sabe até mesmo suplementar. Terceiro item que eu gosto muito de frisar é saber escolher melhor os tipos de gordura. Por quê? A gente tem que pensar no azeite, a gente tem que pensar no óleo de coco, a gente tem que pensar nas gorduras também que vêm das castanhas, das nozes, das sementes, porque são ideais essa escolha dessa gordura de boa qualidade, também pensando na saúde da pele e também em retardar esse envelhecimento. E então fala pra gente aí, qual que é a melhor gordura pra gente utilizar no dia a dia, pra prevenção aí de doenças? Sempre falo, se for pra cozinhar, eu gosto muito da girassol.
né? É o que eu indico, é o que eu uso. Se for, também eu gosto muito também de cozinhar com azeite extra virgem. A única ressalva que eu coloco é sobre a gente sempre prestar atenção no rótulo. E aí lá no rótulo a gente tem que escolher sempre uma gordura com uma acidez menor que 0,5 e que seja extra virgem. Mas também a gente tem outras fontes de gordura que são poucos usadas. Por exemplo, tem muita gente que tem medo da gordura do abacate. Ah, porque o abacate engorda. A gente rotula o alimento como vilão. E na verdade o abacate é uma excelente fonte de vitamina E, é uma excelente fonte de gordura e que pode te ajudar em retardar esse envelhecimento, pensando na inflamação, pensando também na saúde da pele e além de saciedade. Uma pergunta é em relação a cozinhar com azeite. A gente não utiliza essa gordura boa in natura? Quando a gente esquenta o azeite, não há um prejuízo? Então, existe o ponto de fusão do azeite e o azeite aguenta até 200 graus Celsius. Então, você pode sim, não só finalizar uma salada, um legume que já está cru, mas também fazer ali um grelhado com azeite não sem prejuízo, não tem problema. O azeite hoje é a primeira escolha. É a primeira escolha. E as pessoas acham que muitas das vezes, vou fazer com óleo de coco. O ponto de fusão dele é mais rápido do que o do azeite. Então, é mais indicado a gente até fazer com o próprio azeite extra virgem, investir num bom azeite, né? Pra gente poder ter os benefícios do azeite. Mas existe azeite já específico, né? Acho que aquele rótulo vermelho, ou não? Não. Qualquer azeite que você botar lá, azeite extra virgem, acidez de 0,5 para baixo, estamos aptos. Não precisa. Não precisa. Um outro ponto também que eu trago, né? A gente falou dos antioxidantes, falamos das gorduras boas, falamos do ômega 3. Eu também gosto também das fontes de vitamina E, que aí a gente pensando no envelhecimento, a gente tem no abacate, tem nas sementes, tem nas nozes, né? Também vitamina C, já falamos. O pessoal fala muito, quando eu penso em vitamina C, qual é a primeira fruta que vem na cabeça de vocês? Acerola. Acerola, laranja, né? E surpreenda-se, a gente tem muita vitamina C na goiaba. Muita vitamina C no caqui, muita vitamina C também no caju, que não faz muito parte do nosso dia a dia, mas a gente deveria dar uma olhadinha. Então, de modo geral, frutas, legumes e verduras, eles vão te dar essa base de vitaminas, de minerais, de antioxidantes, de fitoquímico, que é que a gente precisa para a gente poder diminuir a inflamação, diminuir a produção de radical livre e isso ter saúde, ter melhor pele, melhor saúde na pele e retardar o envelhecimento. E com isso também melhora a qualidade do sono, né? Tudo, porque aí quando a gente pensa, Eliane, também na questão hormonal de uma mulher, numa saúde intestinal, numa saúde mental, a gente tem que pensar em todos esses elementos para poder compor, para poder a gente pensar em longevidade, saúde e bem-estar, seja físico ou mental, pensando em saúde da mulher ou do homem, né? É isso aí. E em relação, então, vou falar agora sobre como que a saúde do sistema digestivo pode afetar o processo de envelhecimento. A saúde do intestino, do trato digestivo, está relacionado com as nossas escolhas. Muito do que a Ângela falou agora é relacionado com a escolha dos nossos alimentos, com a higienização dos alimentos, desde a hora que a gente começa a ingerir pela boca, a mastigação é muito importante, o consumo de líquidos é fundamental. A gente tem que fazer um cálculo em média aí de, se a gente pegar o peso de uma pessoa, a gente tem que calcular o peso vezes 0,35 para achar o tanto de líquido que a gente tem que consumir por dia, né, Ângela? Muitas das pessoas, elas não consomem isso, nem chegam nem a metade, na maioria das vezes, né? Se eu for pegar aí, eu acho que o meu peso, eu peso em média 58 quilos, eu acho que seriam uns 2.200, mais ou menos 2 litros e 200 para eu consumir. Então, é difícil chegar nesse nível, né? E também em relação à escolha dos alimentos, que a gente deve evitar o consumo de alimentos processados, consumo de gorduras trans. A maioria das pessoas acham, eu tenho que evitar o consumo de carne. Quando fala em gordura, vamos evitar carne. Mas não é aí que vem a gordura trans, né, Ângela? Vem
biscoitos, Os alimentos processados. dos alimentos processados, dos biscoitos recheados, né? Sim, Que a maioria das pessoas enlatados. gostam de comer. Então, isso deve ser evitado. A margarina, que... gordura. A gordura também ruim, né? vem Não é a gente cheia tem de que ter gordura. medo, é da gordura ruim. E não da Exatamente. gordura boa. O álcool, o cigarro, né? O sedentarismo. Então, tudo isso vai estar relacionado. De mostrar para o nosso paciente sobre o entendimento de como ele precisa fazer a rotina e tal. A gente gosta muito, eu e Ana, de explicar esse link do intestino. Então, você falou sobre absorção, você falou sobre alimentação, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da influência dos antioxidantes ou dos processos inflamatórios, tanto no benefício quanto nos malefícios que trazem para a nossa pele. Então, assim, a gente tem pacientes em comum já, e aquele caso da nossa paciente que nós mostramos para você deu alteração no intestino, a gente tem alterações teciduais. Fala pra gente aí um pouquinho. Então, tudo tem relação às doenças crônicas, o melasma, as doenças de pele que vocês podem atender no consultório. Tudo, a maior parte tem relação com o intestino, né? Na verdade, o intestino, ele se liga com todos os nossos sistemas. O que a gente come, ou desde que a gente nasce, na verdade, a gente começa a formação da nossa microbiota intestinal. Até mais ou menos durante a vida de feto a gente ainda não tem formado, mas a partir do momento que a gente nasce até cerca de 3 anos é o momento que a gente tem ali de desenvolvimento da nossa microbiota. O que é a microbiota? São os organismos, as bactérias que a gente adquire com a vida, bactérias boas e ruins. E a partir disso elas são determinadas pelo nosso estilo de vida. Quem que vai subir, quem vai descer, de acordo com o que a gente faz ao longo da vida. A gente vai positivar as bactérias boas, vai aumentar a população de bactérias boas ou bactérias ruins. Isso vai depender do nosso dia a dia. E isso tem relação... Então, se a gente começa a ter muitas bactérias ruins, a gente pode favorecer com que esse intestino fique hiperpermeável. Aumente ele não tem mais aquela barreira para as doenças, para as coisas ruins. E aí a gente começa a adquirir fatores inflamatórios. E esses fatores inflamatórios vão gerar doenças crônicas, vão gerar alterações na pele, vão gerar diabetes, pressão alta, alterações hormonais, né? Eliane, o que você pode falar mais sobre isso? Voltando aqui à produção da nossa flora intestinal, né? Começa desde o parto, gente. É por isso que alguns defendem que o parto vaginal é melhor do que o parto cesariano. Porque a partir do bebê ter contato com a flora vaginal da mãe, lhe traz benefícios. Já adquire proteção. Já lhe traz benefícios, entendeu? Então, a partir dali, já começa a produção da nossa flora intestinal. Aquela coisa de que você tem que comer bem para ser bem é a maior vantagem. O intestino é como o cérebro. É isso que eu queria isso falar. aí. Nosso intestino é como o cérebro. A gente tem camadas, as Dati-Jamsons, né? São chamadas as células intestinais. A gente tem uma célula grudadinha, um intestino saudável, né? Assim como um cérebro saudável. Sim. A gente tem células grudadinhas. A gente tem a camada cerebral, a barreira cerebral, assim como nós temos uma barreira intestinal. Sim. E isso, com alimentação ruim, com vida, uma vida não tão saudável, é quebrado. Os alimentos inflamatórios, uma coisa simples, alimentos industrializados. Tudo que está ali meses e meses numa prateleira está cheio de aditivos. Então, eu posso dizer que realmente, se essas pacientes que chegam pra gente não tratam da alimentação, da flora intestinal e não adquirem esses hábitos, nós não vamos conseguir resultados positivos, Vocês né? vão conseguir resultados positivos com muita dificuldade. Mais tempo. Mais tempo. Vocês vão precisar de mais tempo e mais dedicação, porque elas não estão ajudando a partir do momento que elas têm um intestino
que essas células estão separadas, estão passando restos de bactérias, proteínas alimentos não bem digeridos. Aí esse resto, o que esse intestino vai fazer? Ele vai reativar, reacionar, produzindo citocinas inflamatórias. E logicamente vai chegar na sua pele. Aí chega pra mim uma pele inflamada, que a gente precisa primeiro desinflamar, né, Ana? É aquela coisa da saúde da pele, que é o que eu bato na tecla sempre. Né? Pele saudável não é pele inflamada. Não tem como adquirir uma pele saudável com o intestino que também não está saudável. E é isso, ficamos nessa, né? Sim. E a questão do probiótico nisso? O que vocês acham, Natália e Eliane? Então, hoje, probiótico, a gente acha que tratar a disbiose, que é o que a gente está falando aqui, né? Que quando a gente tem essa alteração da microbiota, forma mais específica para as bactérias ruins, a gente quer dizer que a gente tem uma disbiose. Hoje, tratar disbiose não é só com probióticos. Às vezes, o probiótico ele vai entrar lá num terceiro momento. Antes disso, a gente tem que entrar com fibras, com enzimas digestivas, às vezes com antibióticos, quando o paciente tem algum supercrescimento bacteriano, fúngico, né? Então, a gente tem que avaliar esse paciente com exames, investigar. Existem muitas coisas que a gente pode fazer para investigar e tratar. Não é simplesmente dar probiótico e achar que vai estar tratando. É igual a questão da candidíase de repetição, difícil de tratar, né? Que chega para mim com a pele, passa por você também, nunca melhora, né? Exatamente, aflora. A disbiose intestinal ou disbiose vaginal também pode existir, é o simples fato de termos mais bactérias ruins, protozoários e fungos, em detrimento de bactérias boas, que são os lactobacilos ou os probióticos. O intestino saudável, como uma vagina saudável, você tem que ter mais lactobacilos. Então, não adianta você suplementar lactobacilos ou probióticos, uma vez que você tem um monte de gente ruim ali. Eles não vão poder trabalhar. Então, o tratamento começa isso. Você tem que tratar, como a Natália disse, algumas vezes com antibióticos, com antifúngicos e com antiprotozoários também, né? Vermífugos, para depois esse intestino limpo poder ter uma quantidade maior de lactobacilos. Isso vai refletir na sua saúde como um todo. E as enzimas digestivas, elas entram também para a gente melhorar a absorção dos alimentos, né? Tratando a disbiose com enzimas digestivas. E o que seriam essas enzimas digestivas? Ai, eu não vou te contar. Isso aí você só vai ver lá na praia. Intestino bonito, pele bonita e envelhecer bem. Isso é a cereja do bolo. Envelhecer bem. Só pra tirar dúvida, com certeza as pessoas devem estar lá perguntando, gente, que enzima digestiva? Tá, gente, marca com a Natália que vocês vão saber. Então, falando um pouquinho de enzimas digestivas, né? Hoje em dia existe uma grande quantidade de bariátricos. Hoje em dia existe uma grande quantidade de pacientes que não têm a vesícula. E hoje em dia, além do que, o próprio envelhecimento vai diminuindo a absorção intestinal. Aí é onde entram as enzimas digestivas para ajudar no processo absortivo. Né? Deixa eu só complementar essa fala aqui de vocês, que eu gosto, quando vocês falarem da disbiose, desse desequilíbrio, dessa microbiota intestinal. Dentro da nutrição a gente tem 5 R's, que é você retirar o parasita, seja bactéria, fungos ou retirar, é você recolocar para fazer a construção do novo tecido que está ali, como ela falou, hiperpermeável. O que é hiperpermeável? O nosso tecido é igual uma peneira, passa tudo. Passa tudo. E esse passar tudo é proteínas não digeríveis. Aí você, então, retira, você repara, você recoloca, aí entra talvez o terceiro passo, que é o probiótico. Você reequilibra a microbiota, colocando ali, corrigindo esse desequilíbrio. Você reavalia e recoloca as enzimas digestivas. Porque muitas das vezes esse paciente está com disbiose porque ele não sabe mastigar. Tudo começou lá pela falta de mastigação dele, ou pela uma falta de um ácido, um suco gástrico, que ele não está ali produzindo da forma adequada, um próprio estresse. Então, esses 5 R's favorecem esse intestino mais saudável para você ter sua pele bonita. Sim. Agora, essa permeabilidade intestinal acontece na barreira hematoencefálica, ou seja, na barreira cerebral. Sim. E é onde passa
coisinhas que inflamam o Toxinas cérebro. que inflamam. Toxinas que inflamam o cérebro. E é onde entra a nossa ansiedade, a nossa depressão. E me fala um pouquinho não só disso, mas principalmente uma coisa que não quer calar. As mulheres não querem envelhecer. Exatamente. Que acho que o ponto Sim, principal aqui é isso, na parte de psicologia, né? O medo, né? Do medo do envelhecimento. Mas o que seria envelhecer para a gente, né? E para as mulheres? O que é o processo do envelhecimento? É só a gente parar para pensar. Na verdade, a gente já nasce envelhecendo. Porque quando você nasce, um dia após o outro, você já está envelhecendo. Uma criança, quando nasce, ela é totalmente dependente de alguém que cuide dela. Uma criança com 5 anos já está mais independente. Mas por quê? Ela já começa a ganhar ali um pouquinho, né, da idade, um pouquinho de maturidade para saber fazer algumas coisas específicas. Assim vai na nossa vida sucessivamente, né, até a fase adulta. Porém, quando se fala em envelhecer, é um processo doloroso. Os pacientes têm muito medo sobre isso, de envelhecer. Por quê? Medo da morte. Eu acho que linka também muito a questão da perda da beleza, da jovialidade. Isso, eu vou chegar Você lá. não se Eu vou reconhecer, chegar. né? Quando você se olha no espelho, né? Eu vou chegar lá, então. O medo da morte é um processo, né, que é bem complicado, que quanto mais tempo se passa, menos tempo ela pensa não ter. Ela começa a questionar isso na terapia, que é bem interessante. Eu atendo hoje bastante pessoas com idade. Eu tenho uma paciente com 82 anos, ela faz online e ela está comigo há 5 anos porque ela não me deixa. O maior medo dessa paciente é envelhecer por conta da morte. Ela não quer morrer. E ela diz para mim que descobriu a vida agora, com essa idade, com a terapia. Olha isso. Porque ela não sabia o que era não ter culpa, o que era viver para ela, cuidar da saúde física. Ela não ia a médicos. Ela não se cuidava, não sabia o que era cuidar de pele. E as pessoas têm preconceito em fazer, né, terapia, procurar ajuda antes, mais cedo, para poder melhorar isso, porque acham que é um problema, assim, vou procurar um psicólogo para quê? Eu não tenho problema, né? Psicólogo é para maluco, né? Literalmente. Se eu pudesse trazê-la aqui hoje, bem que eu pensei nela, quando o tema veio, e aí veio, né, esse papelzinho aqui falando sobre envelhecimento, das perguntas, eu lembrei logo dela. Por quê? O que ela mais frisa para mim hoje é sobre isso, porque ela achou que ela fosse envelhecendo e ia acabar a vida. E hoje ela descobriu uma vida. Então, o que vem com o processo do envelhecimento? O medo da morte, o medo da perda, os filhos que vão casando e vão indo embora, o trabalho que não é mais linho vazio, né? O medo de ficar sozinho, o trabalho que já não vai ter mais quando se aposenta, né? Perde ali aquela questão de se sentir útil. Eu ouço muito isso. Mas agora não tem utilidade. Como não tem? Em outros lugares da vida não tem utilidade? Então, quando entra no processo de envelhecimento, sabendo todo mundo, sabendo todos nós que vamos todos envelhecer e que já nascemos envelhecendo, entra ali o medo. E esse medo, se não trabalhado, leva a quê? Ansiedade. Sim. E se a gente curte a vida também, né? Se a gente, durante a vida, a gente faz tudo. Igual essa paciente que eu tô citando, que para mim ela é um exemplo aqui. Eu queria muito falar dela aqui, é o nome dela, mas não posso falar. Por quê? Porque ela pontua muito, manda muito áudio pra mim e fala, nossa, eu sou grata a você por descobrir uma vida agora. Mas eu faço o que com o restante? Eu falei, vive. É só viver. Não descobriu que tem uma vida? Vamos viver essa vida. E interessante falar sobre alimentação, que é importante, né, nesse processo. Atividade física é crucial para o envelhecimento. Trabalhar a mente é crucial. E eu queria até falar sobre uma pesquisa de campo. Quando eu fazia faculdade ainda, que eu acompanhei algumas senhoras na praia, 6 meses, para saber como era o processo da atividade física, né, no envelhecimento, né. Meninas, o trabalho de campo era a atividade da praia, mas eu descobri que a atividade física ali era mais para o bem-estar delas, não era para o corpo, era mais para a mente delas do que para outra coisa, socialização, união, amizade. Elas viajavam juntas, vão para baile de terceira idade juntas. E aí, aquilo ali era um vigor. Eu chegava na beira da praia, em Bradesco tem a praia, anos atrás, tá? Minha vontade era de entrar com as moças, com as senhoras, porque elas eram tão animadas, traziam vigor. Então, assim, a atividade física é crucial para o envelhecer. A aceitação dessa idade. Se olhar no espelho, porque é uma questão, né? Qual o período da vida que começa essas crises?